E aí pessoal, beleza? Paulinho aqui falando e sobre a live de ontem. Na hora que eu fui compartilhar ela travou, a tela ficou preta e sumiu. Então, como eu prometi lá nos stories, eu tô aqui para gravar esse vídeo para explicar para vocês o que eu falei na live de ontem sobre a fase 2, a fase da autoimagem. O que é a autoimagem? A autoimagem é como você se vê, esse é o significado da autoimagem. E qual que é o problema disso? O problema é que as pessoas acreditam que elas são aquilo que elas veem. Mas o que é autoimagem? Se aquilo que eu falei na live, no vídeo, sobre o projeto, nós somos criados imagem e semelhança do Criador. Então a nossa autoimagem, o que seria? A nossa real autoimagem seria aquilo que nós enxergamos e aquilo que nós vemos do projeto. Só que o que acontece? Muitas pessoas acreditam que elas têm esse conhecimento, porém 80% do mundo ela não conhece a sua autoimagem. E qual que é o negócio da autoimagem? A autoimagem é você entender que de fato você é a imagem e semelhança do Criador. Só que por você ou por muitas pessoas não estarem próximas do Criador, não tem como você ser a autoimagem dele. Então você tem uma visão distorcida do que é a sua autoimagem. E o que é essa distorção da sua autoimagem? É você acreditar naquilo que não é verdade. E onde que inicia tudo isso aí? A maioria das coisas você observa de pessoas próximas a você, desde o seu nascimento, os seus pais, os seus irmãos, os seus tios, os seus primos, os seus parentes, na escola, no trabalho. Essa é a evolução natural. E essas pessoas começam a atribuir a você os parâmetros que elas gostariam que você tivesse. E isso não é o correto, mas você acaba se deixando levar por conta disso, porque são pessoas que já têm acesso livre à sua mente, ao seu cérebro. Sim, o seu pai não precisa pedir licença para te dar uma opinião, ele já chega e fala, impõe e pronto, você simplesmente aceita, você não questiona. Um dos problemas grandiosos que nós temos enfrentado nos últimos tempos é a questão do poder fazer pergunta. Por mais que os seus pais tenham alguns posicionamentos, são tudo relacionados a eles, nem sempre são relacionados a você. Às vezes eles transferem os desejos, as frustrações que eles tiveram e querem que você vença isso por eles, onde é coisa deles. Mas fiquem em paz que eles não fazem isso por maldade, eles fazem isso simplesmente porque eles acreditam que isso é o certo a ser passado para você. Mas só que você carrega, porque você não aprendeu a fazer pergunta. Entenda uma coisa, não é desonroso você fazer perguntas, seja para os seus pais, seja para seus professores, seja para seus amigos. O problema é como eles enxergam essa pergunta. A maioria das pessoas, elas não gostam de perguntas, por quê? Porque elas não têm respostas. Então elas ficam bravas quando você faz uma pergunta para entender. Imagine só, se o seu pai, ou sua mãe, o seu amigo, seu irmão faz uma interação com você, uma imposição e você pergunta, o porquê disso? Se eles ficarem bravos é porque eles não têm respostas, eles simplesmente querem impor. Uma das circunstâncias mais pesadas que nós vivemos nos dias de hoje, que a gente pode observar, são os modernos rebeldes. O que são os modernos rebeldes? São pessoas que fazem perguntas. Elas querem entender o porquê das coisas, porque todas as coisas têm um motivo. E geralmente quem não gosta de ouvir pergunta, repito, são quem não tem respostas. Indivíduos livres, eles não têm problema de responder, fazer pergunta. No entanto, eu falo para vocês bastante. Podem me fazer uma pergunta, eu sempre abro caixa de perguntas lá, porque eu quero ajudar vocês, eu quero responder perguntas, eu não tenho problema algum em responder perguntas, independente do nível da pergunta. Por isso que eu sempre abro caixinha de perguntas de forma aberta, para você fazer qualquer tipo de pergunta, e não tem problema nenhuma. E se você faz uma pergunta, faz a segunda, faz a terceira, bum, vão te intitular como rebelde. E isso é o que mais tem acontecido dentro das igrejas cristãs. Se você faz 3 perguntas, pronto, e eles não têm resposta, você já é um pecador, você já é um problema dentro dessas instituições religiosas. E como a autoimagem é formada a partir da opinião que deveria ser sua, mesmo que não reproduzida. Entenda assim,
A autoimagem seria a sua confirmação daquilo que você é referente ao projeto. Só que por você não assumir a sua posição, você acaba sendo aquilo que as outras pessoas querem que você seja. Entenda da seguinte forma: se essas coisas ruins foram ditas por pessoas que você gosta, pessoas que você confia, pronto, é o suficiente para isso se instalar dentro de você e ponto, você carrega isso até os dias de hoje, os dias atuais. Então, qual que é o negócio? O negócio é você entender que o projeto e a autoimagem é o que define a sua identidade. E como que é isso? É você entender o porquê você foi criado, por quem você foi criado e para que você foi criado. Você foi criado à imagem e semelhança do Criador no 6º dia para dominar sobre todas as coisas da terra. Ar, mar, terra, animais, plantas e coisas. Você foi feito para dominar. Então, se você não domina, você é dominado. E qual que é a intenção, qual que é um detalhe, uma técnica bem fácil para você entender sobre essas questões de criador? Vamos fazer o seguinte teste. Se você estiver conversando com um mendigo na rua e ele falar que sonhou com você, você vai dar importância? Não, você não vai dar importância, porque você não conhece ele não tem associação, não tem peso na sua formação psicológica, na sua formação mental. Mas se seus pais disserem que alguém importante sonhou com você morrendo, pronto, é o fim. E outro ponto bem interessante para se debater e entender sobre a criação, e é um peso muito grande dentro da sua autoimagem, é entender o seguinte: se você julga alguém feio ou se alguém disse que você é feio, quando você não tem clareza da sua autoimagem, que você é a imagem e semelhança do Criador, você aceita isso. Então pense o seguinte: se todos nós somos feitos imagens e semelhanças do Criador, se eu chamar alguém de feio, eu estou chamando quem de feio? Estou chamando o Criador de feio. Então as pessoas aceitam isso que as outras pessoas estão dizendo e associam isso para elas. Isso é um erro comum. Por quê? E quem sofre com isso? Sofre pessoas que não têm clareza da sua autoimagem. Então, se nós somos feitura, imagem e semelhança do Criador, não tem como alguém ser feio. Você vai perguntar para o Criador, quando você achar alguém que não atinge as suas expectativas, você vai falar que ele errou? De forma alguma. Você não tem condições de fazer essa inquisição. Então, o negócio é: uma pessoa não tem aquelas preferências suas, então ela não é feia. É você que não se adequa, você que não se simpatiza com ela. Então não tem o que você dizer que alguém é feio, porque todos nós somos feitura, imagem e semelhança do Criador. E outro detalhe grande que existe dentro de você, perceba o seguinte: se nós fomos feitos no 6º dia, até o 5º dia Deus fez tudo. Ele não fez você no primeiro dia justamente porque ele não queria pedir a sua opinião na construção de nada. Imagine se ele faz você primeiro e ele faz o sol, você ia reclamar que está quente. Se ele faz os ventos, você ia falar que está forte. Se ele faz tal animal, você vai olhar e falar: não, esse animal é feio. Então ele criou tudo. E depois ele fez você. Então não tem nada que você dá opinião. Se você é um cara que em 24 horas não consegue resolver um problema, não consegue resolver uma situação, o problema não são as 24 horas, o problema é você. Então não adianta pedir 30, 40 horas. Quem não faz em um dia, não faz em uma semana. Quem não faz em uma semana, não faz em 10. Entenda o seguinte: a bagunça é sua. E isso está errado? Não está errado. Deus fez cada um conforme as suas especificações. Então você precisa apenas se orientar dentro dessas instruções, dentro das suas capacidades, de forma que você vai performar de forma agradável. O Criador não errou, ele fez tudo perfeito. A maioria das pessoas, elas são dominadas. Por quê? Porque elas acreditam que são evolução do macaco, e diz a teoria da evolução criada lá por Marx e Darwin, que perdura nas escolas, nas instituições aí, falando da evolução das espécies humanas. E isso é os dois caras mais nada a ver. O que são esses dois caras? São dois caras que tiveram um grande problema com o Criador.
E essa história da teoria da evolução nada mais é que uma história para afastar você da sua verdadeira identidade, afastar você da verdadeira origem da sua criação. Então eles deturparam essa história, criaram essa história, fizeram todo um enredo atrativo para te falar que você não é imagem e semelhança do Criador, você é imagem e semelhança do macaco. Olha que louco. E aí eu te pergunto, você é mais parecido com o macaco ou mais parecido com o Criador? Se sua resposta for do macaco, você é uma pessoa dominada, para ser dominada. Mas eu quero te dizer que você não é uma pessoa criada para ser dominada, você foi criada para dominar. E ter ouvido essa falácia durante todo esse tempo mexeu com sua autoimagem. Então você aceita aquilo que as outras pessoas dizem, você aceita que você é oriunda de uma evolução do macaco, de um animal racional. E você diz que é um animal racional, quando na verdade os homens eles têm a capacidade de dominar sobre os seus pensamentos, dominar sobre as suas ações. E uma coisa, quem não curte essa parada é só o diabo. Então tá tudo certo para ele se você é uma pessoa que se deixa dominar. E entenda o seguinte, para a gente finalizar esse vídeo, para não ficar muito extenso, eu quero te ajudar dessa forma. Para você ativar a sua identidade, você manter plena a sua identidade, você precisa equalizar esses dois estágios iniciais para a gente poder avançar para a terceira fase. Então você precisa entender a primeira fase, o seu projeto, de quem você foi criado, por quem você foi criado. E o outro é ressignificar a sua autoimagem e parar com esse negócio de acreditar que você é a evolução do macaco. Não, você é a imagem e semelhança do Criador, criado no sexto dia para dominar sobre todas as coisas. E quando você entender de fato todas essas duas, pronto, você está muito mais alinhado com o seu propósito, com a sua identidade. E quando você precisa entender esses dois pontos para você avançar para a terceira fase, que é o do autoconhecimento, que nós vamos falar no próximo vídeo. Então, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos, mande para os seus inimigos, para as pessoas que você acredita que precisa entender que elas não são feias, elas foram feitas imagem e semelhança do Criador. E diga, ele não errou. Espero que vocês gostem desse vídeo e quer saber mais sobre a arte de viver o propósito, sobre autoimagem, eu construí um curso especialmente voltado para isso, e o link está lá na bio. Sai desse vídeo e clica lá agora para você aprender mais sobre a arte de ver o seu propósito e sobre a autoimagem. E até lá, até breve.